Quando as taxas de juros caem, os mercados sobem. E quando as taxas de juros aumentam, os mercados caem. Isso é especialmente verdade para as taxas de juros de longo prazo, determinadas principalmente pelos rendimentos dos títulos de dívida do governo de longo prazo. Caso você não tenha visto a notícia, a administração Trump quer reduzir os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de longo prazo. Se Trump e sua equipe conseguirem isso, o resultado pode ser uma alta significativa nos mercados no geral, e por isso que hoje vamos analisar profundamente como a administração Trump planeja reduzir as taxas de juros no longo prazo, se esse plano funcionará e quando exatamente os mercados podem subir. Meu nome é Bruno e esse é mais um vídeo que você não vai querer perder. Quando se pensa em taxa de juros nos Estados Unidos, talvez você pense no presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell. Porém, desde que Trump assumiu o governo, todas as atenções têm se voltado para o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que quer reduzir as taxas de juros de longo prazo com seu plano chamado 333. Mas primeiro, um pouco do contexto. O Departamento do Tesouro é responsável por gerenciar os gastos do governo americano, incluindo a arrecadação de impostos e a emissão de dívida na forma de títulos americanos. Para quem não conhece, Scott é um gestor de fundos hedge, famoso por trabalhar com investidores conhecido como George Soros. Especialmente, Scott ajudou Soros a quebrar o Banco da Inglaterra na década de 1990, causando uma forte queda na libra esterlina, enquanto eles apostavam contra a moeda, obtendo lucros estratosféricos, enormes. Podemos dizer com segurança que Scott entende como funcionam os mercados de câmbio e títulos e como influenciá-los, né? Ele sabe como mexer com esse game. E é o que está diretamente relacionado à sua estratégia 333. Em resumo, essa estratégia envolve alcançar crescimento real do PIB de 3% ao ano, reduzir os déficits orçamentários anuais para 3% do PIB e aumentar a produção americana de petróleo em 3 milhões de barris por ano. Então por isso que é a estratégia 333. O propósito fundamental dessas políticas é aumentar a demanda global por títulos do governo americano. E aqui agora fica um pouco técnico. Preste muita atenção. Os rendimentos dos títulos americanos são determinados pelo preço desses títulos. Como todos os ativos, o preço dos títulos dos Estados Unidos depende da oferta e demanda. Quanto maior o preço dos títulos, menor o rendimento, e vice-versa. E para reduzir os rendimentos dos títulos, Scott precisa reduzir a oferta, aumentar a demanda ou os dois. A oferta vem do Tesouro, que emite títulos para financiar os gastos do governo. Quanto maior o gasto governamental, maior a emissão de títulos, o que aumenta a oferta com a mesma demanda ou menor. E por isso Scott quer cortar gastos. Menos gastos significa menos emissão de títulos e, portanto, rendimentos menores. Talvez você tenha percebido que essa redução de gastos vem principalmente do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, liderado por quem? Ele mesmo, Elon Musk. E novamente o objetivo é cortar gastos o suficiente para reduzir a emissão de títulos e diminuir os rendimentos. Mas vamos falar disso mais pra frente, deixa para depois. Quanto à demanda, as coisas ficam interessantes. A demanda por títulos americanos podem vir de qualquer lugar, inclusive do próprio Tesouro. Uma curiosidade, o Tesouro já fez recompras de títulos do passado, e alguns argumentam que isso foi uma forma de influenciar as taxas de juros. Como muitos já sabem, a demanda por títulos americanos vem diminuindo devido a fatores com receios de confisco relacionados às sanções, gastos excessivos do governo e inflação, que arriscam reduzir o valor real dos títulos. Por isso, Scott quer aumentar a produção de petróleo, porque maior produção significa menos inflação e mais demanda por títulos dos Estados Unidos. Interessante notar uma coisa, tá? Que a política externa errática de Trump, combina perfeitamente com o plano 333 de Scott. Os esforços rápidos de Trump para resolver os conflitos no Oriente Médio e Ucrânia poderiam reduzir a incerteza geopolítica, aumentando a compra de títulos por investidores estrangeiros. Porém, ao mesmo tempo, as declarações de Trump sobre o Canadá e Groenlândia podem ser uma maneira bruta de assegurar mais recursos naturais, reduzindo ainda mais
mais a inflação. Sobre o crescimento do PIB, dados do BLS sugerem que já está perto dos 3% desejados por Scott, alcançando 2,8% só em 2024. Claro, o PIB é outro fator que influencia a demanda por títulos. Quanto maior o PIB de um país, mais demanda existe por títulos, desde que a inflação esteja controlada. O detalhe é que boa parte desse crescimento veio de gastos governamentais, que agora estão sendo reduzidos. E além disso, tarifas poderiam aumentar a inflação. Enquanto empresas de petróleo talvez não queiram mais aumentar a produção, já que preços mais baixos significam lucros menores. Agora, antes da gente continuar, se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não gostou do vídeo até agora, também deixe seu dislike. Critica nos comentários, só não passe por esse vídeo sem tomar uma atitude. Seja uma pessoa de atitude. E antes de analisarmos se o plano 333 de Scott terá sucesso, precisamos abordar o elefante na sala. Quem é? Ele mesmo, Jerome Powell. Enquanto as taxas de juros de longo prazo são determinadas pelos rendimentos dos títulos, as políticas do Fed determinam as taxas de curto prazo. O Fed pode influenciar as taxas de longo prazo comprando títulos americanos, um processo chamado flexibilização quantitativa, que é o QE. Segundo dados do Visual Capitalist, o Fed comprou cerca de 15% da dívida do governo. Recentemente, o Fed tem reduzido essas compras através da redução quantitativa, que é o QT, né? Redução quantitativa é QT. O QT não envolve a venda direta de títulos, mas sim permite que os títulos vençam sem comprar novos. Isso diminui a demanda em cerca de 25 bilhões por mês. No entanto, a ata recente do Fed revelou que eles consideram reduzir ou até parar com o QT, aumentando a demanda por títulos, elevando os preços e diminuindo os rendimentos em taxas de juros. O motivo para isso envolve teto da dívida, atingido em janeiro deste ano. Embora o governo ainda tenha dinheiro do Tesouro, cerca de 800 bilhões de dólares, eventualmente precisará emitir novos títulos quando o teto for elevado. Com o fundo do Fed vazio, a compra desses novos títulos terá que vir de reservas bancárias mantidas no Fed. Se essas reservas caírem muito, poderão criar riscos sistemáticos, já que existe um nível mínimo seguro de reservas estimado em cerca de 8% do PIB dos Estados Unidos, que é mais ou menos 2,4 trilhões de dólares, e é provável que o Fed queira manter as reservas ligeiramente acima desse nível. Como referência, o relatório mais recente do Fed mostra que há aproximadamente 3,3 trilhões de dólares em reservas bancárias, o que significa que os bancos podem gastar apenas algumas centenas de bilhões de dólares em títulos americanos antes de esgotarem suas reservas no Fed para níveis críticos. Ao reduzir ou interromper o QT, o Fed pode efetivamente dividir parte das responsabilidades de comprar título dos Estados Unidos e minimizar ainda a drenagem das reservas bancárias. Por que isso? Por que isso importa? Porque transformar o teto da dívida numa espécie de cronômetro indicando quanto tempo Jerome Powell, Scott e a administração de Trump têm para optimizar a equação da oferta e demanda dos títulos, garantindo que os rendimentos e as taxas de juros não subam. Isso nos traz de volta ao plano 333 de Scott. Para a gente recapitular rapidamente, o plano envolve manter o crescimento real do PIB em torno de 3%, reduzir os déficits anuais do orçamento para 3% do PIB e aumentar a produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia. Novamente, o objetivo dessas políticas é aumentar a demanda por títulos dos Estados Unidos, elevando seus preços e reduzindo os rendimentos e, consequentemente, baixando as taxas de juros. Das três políticas, manter o crescimento real do PIB próximo a 3% será o mais fácil de alcançar, já que a administração do Trump está rapidamente reduzindo regulações, o que deve impulsionar o crescimento econômico, e além disso, a administração também está buscando atrair grandes investimentos estrangeiros, com pelo menos 600 bilhões de dólares esperados da Arábia Saudita, o que aumentará ainda mais o crescimento econômico, né? Com certeza, imagina só, 600 bilhões de dólares. A única ameaça real ao PIB, então, é o fator de que boa parte desse crescimento veio de gastos governamentais, que agora estão sendo cortados, estão passando a faca em tudo. Corte rápido, faca, é Tramontina.
Porém, muitos dos funcionários demitidos receberam ofertas de indenização, significando que continuarão recebendo renda por um período mesmo após saírem do emprego. Ao longo dos últimos 7 meses, mais de 75 mil funcionários federais já aceitaram essas ofertas de indenização. E isso é extremamente importante por 2 razões. Primeiro, pode gerar um cenário onde os funcionários recebendo indenizações tenham temporariamente 2 fontes de renda, uma da indenização e outra de um novo emprego que eventualmente eles vão encontrar, né? Isso significa dezenas, talvez centenas de milhares de americanos com poder de compra dobrado. A segunda razão é que 70% do PIB dos Estados Unidos é composto por consumo, e pessoas com 2 fontes de renda consumirão muito mais, impulsionando ainda mais o PIB dos Estados Unidos. E além disso, uma análise recente do Moody's descobriu que 10% das pessoas mais ricas representam quase metade do consumo nos Estados Unidos. Esses indivíduos trabalham e investem nas empresas que mais se beneficiam com cortes regulatórios e aumento dos investimentos estrangeiros, o que significa que terão ainda mais benefícios devido às políticas de crescimento econômico da administração do Trump. Reduzir os déficits anuais para 3% do PIB será muito mais difícil. Atualmente, o déficit anual é de cerca de 6,3% do PIB, quase 2 trilhões por ano de dólares, né? Em outras partes, o governo americano gasta 2 trilhões a mais do que arrecada, emitindo assim mais títulos e aumentando a oferta, o que reduz os preços e aumenta os rendimentos. Reduzir o déficit para 3%, meu amigo, exigiria cortar gastos governamentais em mais de 1 trilhão de dólares. E isso tem que acontecer antes da elevação do teto da dívida, né? Se os gastos não forem reduzidos até lá, meu amigo, haverá uma emissão excessiva de títulos em relação à demanda disponível, forçando o Fed a intervir e enfraquecendo os Estados Unidos no longo prazo. Isso explica por que a administração Trump tem feito o possível para cortar rendimentos e gastos governamentais. Trump assinou ordens executivas para reduzir gastos e o DOGE está identificando fraudes ineficientes para cortar gastos, para cortar os custos, né? O secretário da Defesa, Pete Hegseth, também ordenou que o Pentágono reduza gastos em dezenas de bilhões de dólares. Contudo, meus amigos, esses cortes ainda são pequenos, ridículos diante do gasto total de defesa, que são mais ou menos aí 850 bilhões de dólares apenas na defesa dos Estados Unidos da América. Tem também muitas notícias falsas sobre a administração do Trump querer cortar Medicaid e Medicare, que é o sistema de saúde americano, né? Trump esclareceu que o objetivo é reduzir fraudes, mas isso não será o suficiente. Um relatório recente do Gall apontou perdas por fraudes em todo o governo dos Estados Unidos entre 233 a 521 bilhões de dólares. É isso mesmo. É exatamente por isso que investidores como Kevin O'Leary têm exigido publicamente que Elon Musk faça mais. E até Trump começou a pressionar Elon Musk para cortar custos mais rapidamente. Precisa de mais velocidade porque o tempo está acabando, não tem mais tempo. Nesse contexto, vale lembrar que a política externa errática de Trump se encaixa perfeitamente no plano 333 de Scott. Trump comentou recentemente sobre reduzir pela metade os gastos militares dos Estados Unidos, da China e da Rússia, e usando isso como uma maneira de justificar cortes do orçamento da defesa dos Estados Unidos, que é atualmente 850 bilhões de dólares, como eu tinha falado antes. Internamente, Trump também emitiu uma ordem executiva para abolir o Departamento de Educação, cujo orçamento, meu amigo, foi de quase 270 bilhões de dólares em 2024. Trump acredita que os estados poderiam assumir esses gastos, diminuindo os custos federais. Isso nos leva às tarifas impostas por Trump. Essas tarifas têm o objetivo claro de levantar recursos ao tributar outros países, gerando receios de inflação e possível venda massiva de títulos, exigindo rendimentos mais altos. No entanto, a história sugere que essas tarifas podem ter um efeito oposto, gerando
deflação, algo observado em 2019 e destacado em atas do Fed recentemente divulgadas. Histórias mais recentes mostram que essas tarifas têm sido principalmente uma tática de negociação. Algumas tarifas iniciais contra o Canadá e México foram retiradas após concessões desses países, porém, outras tarifas, como a taxa de 10% sobre produtos da China, parecem permanentes. Apesar disso, existem possibilidades como a China desvalorizar sua moeda ou transferir exportações para países vizinhos ou empresas absorverem os custos, Paradoxalmente, essas tarifas poderiam até mesmo reduzir os preços devido ao excesso de produtos comprados preventivamente pelas empresas. Sobre as tarifas retaliatórias, analistas como Andreas Steno Larsen argumentam que a maioria dos países já impõe tarifas mais altas aos Estados Unidos do que os Estados Unidos impõem a eles. Esses países não podem se dar ao luxo de aumentar muito mais suas tarifas. O resultado disso poderia gerar outro paradoxo: países mantendo ou até reduzindo suas tarifas contra os Estados Unidos por medo de que uma guerra comercial cause mais dano às suas economias já fragilizadas. A China é um exemplo disso. Suas tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos foram amplamente simbólicas, segundo diversos relatórios, o que faz sentido considerando que a economia chinesa está enfrentando dificuldades e não pode bancar uma guerra comercial com os Estados Unidos. Outro fator fácil de esquecer, similar às tarifas, são as sanções. Alguns podem lembrar que a administração Biden suspendeu temporariamente as sanções contra a Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e agora a administração Trump estaria considerando suspender sanções contra a Rússia como parte do acordo de paz com a Ucrânia, na Ucrânia. A Rússia também é um grande produtor de petróleo. Não é necessário ser um especialista em geopolítica para entender por que os Estados Unidos querem obter mais petróleo de outros países. Produtos domésticos dificilmente aumentarão a produção sem preços mais altos, mas a administração Trump não deseja preços elevados de petróleo. Ele quer preço mais baixo para reduzir a inflação. É isso. Embora o plano 333 de Scott especifique aumentar a produção doméstica de petróleo, importar petróleo barato de países como a Rússia teria o mesmo efeito, reduzindo o custo de energia e diminuindo a inflação no modo geral. Se tudo falhar, a administração Trump poderia utilizar a reserva estratégica de petróleo, como fez Biden. Mas isso apenas adiará o problema. De qualquer forma, o ponto-chave é que a política de aumentar a produção doméstica de petróleo em 3 trilhões de barris por dia provavelmente não será totalmente doméstica, já que exigirá um aumento de 20%, quase 20%, na produção, segundo a Administração de Informações Energéticas dos Estados Unidos. E para atingir essa meta, a administração Trump precisará recorrer a atalhos e acordos questionáveis, totalmente questionáveis. E é algo que já está acontecendo, Todo mundo já está questionando esses acordos. Isso nos leva a duas grandes questões. Se o plano 333 de Scott terá sucesso em baixar as taxas de juros de longo prazo, e o que isso significa para os mercados? A resposta parece depender do que acontecerá com o teto de dívida, A retirada atual do TGA, que é a conta geral do Tesouro, está funcionando, meu amigo, como um cronômetro. Tic-tac, o tempo está passando. Elevar o teto de dívida exigirá que o Congresso aprove um projeto de lei sobre os gastos, algo que não parece provável em tão breve, tão pouco tempo. A administração Trump quer aprovar suas principais políticas em um único projeto de lei, grande e bonito, que será apresentado pela Câmara ainda. Vai ser apresentado, até o momento desse vídeo ainda não foi. O presidente da Câmara, Mike Johnson, anteriormente mencionou a intenção de aprovar esse projeto até o Memorial Day, em 26 de maio. Mas isso parece meio improvável, já que os republicanos têm uma pequena maioria na Câmara e no Senado. Existem ainda 31 republicanos na Câmara e 31 no Senado, que fazem parte do chamado Freedom Caucus, um grupo conservador que defende a redução significativa dos gastos públicos, algo que você já deve saber que não é possível nesse momento. Alguns membros do Freedom Caucus podem votar contra o projeto junto aos democratas, que certamente também serão contrários. O fato dos republicanos da Câmara considerarem aprovar um projeto separado apenas sobre cortes de gastos para agradar esses conservadores fiscais indica que podem tentar bloquear o grande projeto único. Isso poderia gerar um debate prolongado sobre o teto da dívida, potencialmente muito mais longo do que o anterior.
que começou em janeiro de 2023 e foi resolvido apenas no início de junho, quando a conta geral do Tesouro estava quase zerada. Dessa vez, a retirada da conta geral do Tesouro começa em um nível muito mais alto. A sua duração pode ser prolongada por maiores receitas fiscais esperadas em abril e maio desse ano. Isso pode levar o debate sobre o teto da dívida até agosto ou setembro, que seria extremo, mas possivelmente desejável pela administração Trump. Quanto mais tempo durar o debate, menos títulos serão emitidos, dando tempo à equipe de Scott para finalizar o plano 333 e garantir mais compradores para esses títulos. O Fed provavelmente também interromperia o aperto quantitativo, estimulando os mercados e a economia, ajudando no aspecto do PIB do plano 333. Independente disso, a implementação continua do plano 333 de Scott e pode ser muito positiva para os mercados, devido à influência sobre a oferta e demanda de títulos. Haverá menos oferta do Tesouro devido ao teto da dívida. Haverá menos oferta do Tesouro devido ao teto da dívida, mais demanda do Fed, do Banco Federal, para a redução ou suspensão do aperto quantitativo, e possivelmente mais demanda de investidores domésticos e estrangeiros. Essa restrição na oferta e aumento da demanda elevará os preços dos títulos, reduzindo os rendimentos e, portanto, baixando as taxas de juros no longo prazo. O cenário mais otimista para os mercados seria o plano ser bem sucedido antes da elevação do teto da dívida. Caso contrário, a volta do aperto quantitativo após o aumento do teto seria negativo para o mercado. O pior cenário possível seria não elevar o teto antes da conta do Tesouro, se esgotar completamente, o que poderia causar um calote do governo dos Estados Unidos com consequências devastadoras em escala global. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, um comentário, se inscreva no canal e até o próximo.